Oi, gente, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel. Hoje aqui comigo, pastor Denis Ricardo, ele que é também um humorista, gente. Nossa, mas será que dá certo humor e evangelho? Vamos conhecer isso agora, vamos entender um pouquinho melhor. Se você ainda não conhece o pastor Denis, entra lá no Instagram, tá? Denis Ricardo, Denis Ricardo com 2 N's, oficial, gente, vale muito a pena. Ele tem conteúdos muito engraçados, legais, bacanas, pra gente dar um pouquinho de risada, né, pastor? É isso. Eu acho que é tão bom a gente rir, faz bem pro coração, faz bem pra alma, pra pele. Sim. Né? A Bíblia diz, né, Adriana, o coração alegre aformoseia o rosto. É verdade. Né? Então acredito muito nisso também. O humor como ferramenta, assim como a música, a dança. Então eu acredito nessa estratégia santa para nós alcançarmos pessoas com a alegria que vem do Senhor. Que é um outro texto, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Né? Vê-lo feliz, vê-lo transbordante em nós, nos fortalece. Então quando você alegra o coração de alguém, eu acredito que você esteja também alegrando o coração de Deus. É verdade. Engraçado, pastor, eu tenho a impressão que eu já te entrevistei antes. Eu também acho. Se nós não fôssemos cristãos, eu diria que foi em outra vida. Mas como a gente é muito crente, não existe isso para nós, então eu vou deixar você contar esse mistério. Gente, eu vou contar para vocês aqui rapidamente o que aconteceu. Gravamos com o pastor Denis, 1 mês e meio atrás, mais ou menos. Foi bênção, foi super legal. O pastor Denis veio de longe pra caramba, né? Fizemos aqui nosso podcast, bonitinho. De repente, o que acontece? Deletado, né? Tivemos esse imprevisto, perdemos o nosso episódio. Choramos, tentamos, não deu certo, gente. Deus queria que a gente gravasse de novo. Né, até aquela máxima que eu brinquei aqui em off, né? Mostrando pra nós, já disse, fica gravado pra você, só Jesus salva. Mas, gente, olha só, o pastor Denis veio de novo. Olha só que bênção, com o coração aberto. Muito obrigada, pastor, de você ter vindo novamente. Eu sei que é trabalhoso, né, conseguir na agenda e conciliar, mas Sim. O senhor, com o coração muito humilde, está aqui com a gente. Então, prazer, meu. Agradeço muito e a gente não desistiu, claro. Né? E por quê? Porque o seu trabalho é muito legal, pastor. A sua forma de falar do evangelho tem tocado muitas vidas, né? E aí eu queria entender um pouquinho melhor. Conta pra gente aqui, para quem já conhece, para quem não conhece o seu trabalho. Como é que é humor e pregação do evangelho? Dá match? Eu acho que dá sim, porque é um traço da minha personalidade, né? Não daria para deixar de ser uma pessoa espontânea, feliz, alegre, bem-humorada, que já é de mim, quer dizer, isso já nasceu comigo, acredito, né? Segundo os meus pais, já observando desde criança, essa veia, né, de alegrar, de brincar e tal. E na adolescência, na juventude, eu vi que realmente era uma coisa que me fazia feliz. Eu tenho prazer em alegrar outras pessoas. Então, como eu disse, eu acredito que é como alguém que nasce com o dom de cantar. Né? Tem lá suas cordas vocais afinadas, conhece música matematicamente. Algumas pessoas interpretam, são verdadeiros atores e atrizes que fazem peças teatrais, por exemplo, de Natal, vai chegar a Páscoa agora. Então, acho que é um dom, um talento que Deus dá e que você deve emprestar para o reino. Você deve colocar à disposição. Então, acredito que sim. Isso dá um match, né? Claro, acredito que tem questões aí muito importantes de serem consideradas, né? Quando você é cristão, teme a Deus, é um pastor de uma congregação, e você tem pessoas à sua volta onde você é a referência, não é qualquer piada, não é qualquer tipo de humor também. Então, aí sim, né? Cabem algumas observações, das quais eu tenho esse cuidado, né? Então, assim, eu procuro fazer um humor bíblico, um humor sadio, das nossas coisas mesmo. Tanta coisa que acontece na igreja, né? Coisas, e não tem como a gente não rir da gente mesmo. Sim. Eu acho que é muito mais feliz quem consegue rir de si mesmo, né? Consegue fazer piada consigo mesmo, leve, sem expor ninguém. Tô falando de si mesmo. E o outro se identifica, claro. Quando você está falando de você, o outro se identifica. Eu sou assim também um pouco esquecido, né? Também piso na bola, tropeço na rua. Então, eu acredito que não usar o humor como estratégia evangelística é uma perda, né? É perder, não deixar.
se você não fizer o humor. Assim como há muito tempo também a música foi deixada de lado, né? A música não era explorada na sua totalidade. Graças a Deus, estamos em 2025, né? É século XXI, e hoje a gente tem canções tão maravilhosas, de todos os estilos, em todos os ritmos. Então, o humor é mais uma dessas ferramentas que podem ser usadas para o evangelho, eu acredito. E como que surgiu isso, pastor? O senhor tem o pastorado já há quanto tempo? Eu sou pastor desde dezembro de 99. Tá. Então, eu faço esse ano 26 anos de pastorado ininterruptos. Olha, o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 24 anos. Nossa, era super jovem. Super jovem. Eu não entendi você falar isso hoje, que eu era super jovem. Me deu a impressão de que você me chamou de velho. Mas tudo pelo bem, não tem contrário, problema. pastor. Que isso, olha a camisa dele, gente, que bonita. Né? Cheia de passarinhos aqui. Então, Adriana, foi tão prazeroso ser chamado ao pastorado, e desde lá eu me perguntava isso. E agora, e o humor, como é que fica, né? Dá para ser pastor sorridente? Dá para ser pastor feliz? Dá para ser pastor... Você já se questionava? Sim, sempre Mas pensei nisso. o senhor já trabalhava com humor Não. antes ou não? Nunca tinha até então trabalhado com humor profissionalmente. Tá. Nunca tinha feito um espetáculo, nem sequer um repertório. Nunca parei para escrever nada sobre humor. O humor, então, na minha vida até ali era bem amador. Senso de humor eu sempre tive, mas nunca coloquei isso num papel, né? Nunca fui para um teatro, para um palco. Mas aí, caminhando pastoralmente, já em 2010, já tinha bastante tempo de caminhada, aí 11 anos já quase, né? Exatamente 11 anos. Aí você percebe que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Porque qual era a conversa nos bastidores? Poxa, pastor, você é feliz nas suas pregações. Tem muita coisa que a gente marca muito porque você fala de coisas tão sérias e tão severas com uma pitada de humor. Então, caramba, na sua pregação a gente chora e ri ao mesmo tempo. A gente acha isso tão legal. Eu falei, será mesmo que isso pode ser uma ferramenta? E a igreja me apoiou, sabe? Falou, por que você não faz um espetáculo, escreve alguma coisa, roteiriza mesmo, começo, meio e fim, contando histórias que você conta. Pega um pouco do que você já disse nas pregações, né? Que pregação é diferente. Você tem um objetivo na pregação de consolar, exortar, edificar, biblicamente falando, né? Usando realmente as armas que você tem dentro da homilética, né? A arte da pregação, e as ferramentas principais é a exegese e a hermenêutica. O que você usa é aquilo, né? Isso é palavra, é respeito às famílias. Então você não está ali para fazer só piada, não pode, né? Sim. Eu falei, bom, é verdade, acho que vou fazer uma coisa meio à parte, separada, vou testar. Aí eu fiz um espetáculo de teste em 2010 já era o teatro, 2009, meados de 2009 eu já fui pro Vitória Bar, uma antiga casa lá do Terra Brasil, na Vila Maria. Foi num lugar, então, fora da igreja. Fora da igreja. Tá. Era um lugar de samba. O pessoal da Zona Norte conhece bastante esse lugar. Os pagodeiros se reuniam lá e tal. Tinha mudado de dono recentemente. Uma pessoa que nós conhecíamos, eu me apresentei como pastor, inclusive, falou, você cederia um horário para nós, fora do seu horário comercial, um pouquinho antes, talvez, quanto você me cobraria? Ele fez um preço muito justo. E aí fizemos uma espécie de matinê. Foi das 6 às 8. Eu divulguei numa rádio web cristã e foi muito legal a repercussão. E lá tinham umas 100 pessoas quase. Eu não lembro exatamente o número dessa primeira. A outra eu lembro bem, eu tenho um número guardado. E naquele dia as piadas encaixaram. Tinham famílias lá, crianças, é um humor livre, não tem apelo nenhum de nada. Não tem censura, né? Não tem censura, livre para todas as idades. Ali começou, sabe, Adriana? Ali em 2009 eu vi, poxa, eu acho que eu vou organizar isso de uma melhor maneira. Eu era tão cru de internet, na verdade, porque eu não tinha na época eu não tinha nem Facebook, acho que estava começando o Facebook, eu tinha Orkut. Nossa. Estava encerrando o Orkut também. Aí eu nem me liguei em fazer, pô, você não está fora das redes, como é que você vai divulgar um negócio desse tão legal fora das redes? Aí fui fazer uma rede social. Aí em 2010 a coisa ficou séria. Aí em 2010, no Teatro Jardim São Paulo, onde começou aquela rapaziada do improviso, gente boa ali. Eu falei, bom, vou fazer num teatro, quero experimentar mesmo. E aí numa quinta-feira de dezembro, tinha 250 pessoas no teatro. E eu achei aquilo fantástico, quer dizer, eu divulguei de porta em porta, fui nas igrejas, nos cultos de manhã, de tarde, nas grandes igrejas co-irmãs, assim, que eu sabia que
de conhecidos que, né, que você já tinha algum... Igrejas potenciais, que eu digo assim, igrejas que eu sei que consumiriam arte, Tá. né? Igrejas mais modernas, digamos assim, né? Falei, bom, acho que eles vão entender o propósito. E realmente, os pastores apoiaram, alguns deles até enviaram jovens lá. Que legal. Foi muito legal. O bispo Zé Bruno, que eu quero fazer aqui menção honrosa dele, com a Casa da Rocha, me apoiou fortemente, estava lá no dia com a esposa, Olha. o bispo Marcelo. O resgate todo, acho que só não estava, acho que o Jorge não conseguiu ir, mas a banda Resgate estava lá, o SBT foi cobrir É mesmo, olha, o teve até evento. cobertura da SBT. Foi que muito chique, legal. pastor. Porque eu contratei uns câmeras de lá que espalhou nos corredores lá. Aí o pessoal foi fazer uma matéria. Já tinha acontecido uma matéria comigo um pouquinho antes no Globo e na Veja São Paulo. Eles tinham coberto um evento meu anterior. Então eu estava meio que espalhando naquele momento. E aí, a partir do 2010, daquele espetáculo, eu gravei esse espetáculo. A ideia era vender um DVD. Tô falando muito, você me interrompe, Não, tá? vamos lá, a gente gosta de ouvir história. pastor. Aí eu gravei um DVD e olha que coisa, né? Naquele dia, por descuido técnico, né? Inexperiência, imaturidade comercial, publicitária, marqueteira, tinha uma das câmeras que não era Full HD lá. E aí, na hora de fazer toda aquela parte de masterização, mixagem das imagens e tal, não rolava, né? Porque deu incompatibilidade de imagens. Aquilo me deu uma dor. Não gravou, então. Gravou, mas assim, era muito diferente. Por exemplo, a grua era um formato. A câmera que ficou lá no tripé, em cima, era Full HD. E as outras não eram. Então, a hora que você cortava para uma câmera, era mais... caía a qualidade. Para entender, por exemplo, hoje você tem uns celulares que gravam 4K celulares, né? Mas naquela época, imagina, era o começo de tudo. Sim. E aí é como se você tivesse uma filmagem 4K aqui e quando virasse para o outro lado era uma espécie de VHS, sabe? Nossa. Não dá. Não tinha como comercializar aquele Não tinha como material. comercializar, essa é a palavra. Eu, puxa, fiquei tão triste. Mas olha que coisa, as coisas de Deus, né? Acho que o Senhor estava me provando mesmo para saber quais eram as minhas intenções, né, com aquilo. E aí um garoto do Rio de Janeiro que me acompanhava num programa de rádio, que eu tinha feito humor em rádio, lá no Rio de Janeiro, quando eu era gerente operacional da Rádio Manchete Gospel lá. Tá. Ah, você trabalhou em rádio. Trabalhei então, em rádio também. Eu sou locutor, formado pelo Senac também. Mas era assim, um programa de humor, mas rádio, né? Formato rádio. Então, você trabalha muito com o imaginário. Não é um roteiro de stand-up, é bem diferente. E ele lembrou das minhas paródias. Ele falou, poxa, eu vi você no espetáculo, fiquei sabendo que você fez. Cadê essas imagens? Expliquei pra ele. Ele falou, não, dá pra mim, se você me autorizar, eu coloco nas redes, porque na rede vale tudo, pastor. Deixa rolar, a pessoa vai curtir. Mesmo que tenha uma incompatibilidade de imagem, de som, não tem problema. Dito e feito, né? Esse DVD foi do jeito cru mesmo, não fizemos edição de nada praticamente. Eu fui recuperar com uma pessoa, foi uma loucura isso aí, porque eu não sabia onde estava esse material. Coloquei nas redes. Mas hoje você tem esse material. Hoje eu tenho. Hoje, Tá. inclusive, nas minhas redes está lá. É um espetáculo longo, de 2 horas, mais ou menos. Tudo isso, bastante, né? Porque teve repertório e mais um show musical de paródias. Eu fiz tá. tudo no mesmo dia. Hoje um espetáculo vai de 1 hora, 1 hora e 10, no Porque máximo. o povo não aguenta, né? No teatro, quando a pessoa está ali, ela quer ver algo mais. Então o pessoal, se não saiu, ninguém perdeu a atenção lá, sabe, naquele dia. E esse espetáculo, sei lá, 4, 5 meses, eu não sei precisar agora, mas em menos de 6 meses, ele tinha mais de 500 mil de visualizações no YouTube. Nossa, Então aquilo me projetou. que legal. Então de 2010 até 2014, 15, eu rodei o Brasil fazendo esse espetáculo por causa justamente de alguma coisa, digamos assim, que não era para dar certo, mas acabou dando, Você né? vê como são as coisas de Deus, né? Um pseudo insucesso Sim. transformou em sucesso. Sim. Então aí sim, a partir dali eu comecei a trabalhar isso de forma mais profissional, fazer as esquetes de humor, escrever repertório, roteiro mesmo, apresentando na igreja, fora da igreja, teatros. Já me apresentei em colégios cristãos que me chamaram para ir, empresas. Nunca pensei em estar nesses lugares, mas chegando lá, eu percebia que aquilo realmente fluía, quer dizer, era evangelho de um outro jeito, né? Quebrando paradigmas, não era nem um culto, nem uma vigília, nem uma pregação, era realmente humor, mas assim, não humor pelo humor. No meio do humor tinha lá algo, sabe aquela chicotada que vinha a palavra, dar no meio de uma piada que a pessoa não está preparada, eu faço ela refletir, que vida ela está levando, por exemplo, se ela sabe para onde ela vai.
Se ela respeita marido e esposa, se ama os pais de verdade, se educa os filhos. Eu vou embutindo mensagens importantes no meio da comédia. Então, de lá para cá, de 2010 para cá, digamos que ali sim, as coisas fluíram profissionalmente, digamos isso. E como que era o retorno dessas pessoas, pastor? No começo, assim, quem me acompanhava ia porque gostava, mas quem olhava de fora e que não torcia a favor, eu tive muitos haters. Assim. Hoje se chama de hater, na época não chamava haters, né? Inclusive pastores, você vai... Tinha esse preconceito, Tinha. então, porque até então, bom, pelo que eu entendi, o senhor foi pioneiro nisso. No Brasil Não tinha ainda pastor Cláudio Duarte, né? Não que eu soubesse, assim, ele podia até estar fazendo isso, mas não estava nada na rede dele. Não tinha nada na rede. Sim, não tinha Jonathan Nemer, que é super conhecido também. Tem um outro rapaz também Diego, como é que é? Diego... Douglas Lima. Douglas Lima. Então o senhor foi... Eu fui o pioneiro. Foi realmente pioneiro. Eu costumo dizer, eu não sou o melhor, mas eu sou o pioneiro. Pelo menos isso eu posso falar que eu tenho. Né? Pioneiro a gente é. Tem muita gente boa, realmente. Abriu o caminho aí. Abriu o caminho, né? Tem muita gente que reconhece isso. Tem muitos humoristas hoje que reconhecem isso, né? Para eles ficou muito mais fácil o caminho, né? E depois, mais tarde, com a evidência, claro, né, do pastor Cláudio Duarte, que não tem comparação, fui ver uma agenda com eles, não tem agenda para 2028. Uau! É uma coisa assim. Meu Deus! Claro que ele tem uns amigos, né, que ele vai lá. A gente sabe o pastor Cláudio Duarte, tô sabendo. Você conhece ele, pastor? Conheço nada, eu falo assim só para o pessoal achar que eu tenho intimidade. Ah, entendi. Eu não menti não, eu só profetizei. Eu conheci, na verdade, quem descobriu o pastor Cláudio Duarte, que sempre esqueço o nome dele quando eu vou falar sobre ele, da igreja Deus Tem Mais, Leandro Reis. O pastor Leandro Reis foi quem descobriu o pastor Cláudio Duarte no começo, percebeu ele com facilidade para fazer humor. Ele se inspirou no Padre Léo. Acho que falei aqui da outra vez que gravou, mas que não gravou. Sim. Eu falei. Então o pastor Cláudio Duarte abriu, né, realmente um campo muito vasto. Assim, porque quebrou, né, paradigmas. Quebrou. Né? Porque ele começou a falar de sexualidade, principalmente na vida de casais, com a maior abertura, né? Coisa que não podia nem se tocar. E em lugares... falava, né, em púlpito. Pois é. Né? E igrejas, digamos assim, ele foi em igrejas super tradicionais, né? Se de repente você abriu os olhos, ele estava lá numa ADVEC, por exemplo, né? Do pastor Silas Malafaia, falando isso abertamente. E, poxa, é uma igreja grande. Então, no começo, sim, teve muito pastor que dizia assim para mim, olha, o boleto vai chegar, hein? Você está brincando com as coisas de Deus, você vai ver uma hora Deus vai te matar. Coisa bem leve, muito amorosa. Pessoal, brincando com as coisas de Deus, que coisa, né? Assim, as pessoas acabam não percebendo de que quando você vai fazer juízo de valor de alguém, você precisa saber quem é, né? É legal você estudar. Porque eu sei, até entendo o pastor por zelo, né? Todo pastor por zelo, ele muitas vezes ele atira primeiro e pergunta depois. Não deveria ser assim, né? Ele deveria saber quem é essa pessoa. É casado com quem? Está na igreja há quanto tempo? Tem filhos? Não tem? Né? Para você depois perceber que, peraí, tem um propósito ali. Né? Então a pessoa via lá um trecho de uma entrevista que eu tenha dado num podcast, ou um trecho de uma ministração minha que foi para a internet, ou a mesmo do espetáculo, e ali já julgava. Então teve muita gente que realmente, alguns e-mails chegavam assim para a gente desistir, né? Pensar, será que estou fazendo a coisa certa mesmo? Estou causando escândalo, E né? o senhor se questionava disso? Sempre me questionei. É importante fazer isso. Acho que a autocrítica é importante para você saber se você realmente não está gerando escândalo, né? Sim. Será que o pastor tem razão? Na grande maioria não tinha, não, sabe? Era realmente assim, acho que muita sede ao pote, assim, críticas que realmente não eram procedentes biblicamente, era muito mais gosto pessoal, né? E muitas vezes também, aí você entra na rede, a gente faz esse exercício, né? Quem te critica, você vai lá dar uma stalkeada, né? Deixa eu ver quem é o fulano que tá falando. Aí o irmão tava lá, no meio da bebedeira, né? O irmão tava seminu. Meu Aí eu falei, Deus. pai, tá falando quer dizer, sabe aquela coisa? Então não adianta você dizer, né, de alguém, que você quer tirar o cisco do olho de alguém, você tira a trave do seu. Exato. Então, aí de vez quando eu respondi, eu falei, amado, dá uma olhadinha aí na sua página também, não é mesmo? Porque o irmão vem até aqui, tece comentários improcedentes, mas olha um pouco da sua vida, acho que é importante. Acho que muito mais mal o irmão está fazendo do que eu falando de Bíblia e falando de humor. No caminhar da estrada, eu acho que assim, uma jornada constituída desses anos todos fazendo isso que a gente faz, quebrou um pouco, sabe? Hoje eu acho que tem muito mais gente que apoia do que critica.
Mais tarde eu fui fazer stand-up, por exemplo, em igrejas centenárias, como presbiterianas, metodistas. Olha. Estive no Palavra da Vida, por exemplo, que é um lugar de formação teológica de gente grande, né? O Grupo Logos, bem o Paulo tradicional. César, foi formado lá, gente Que boa. legal que o senhor esteve lá, pastor. E de repente as pessoas param para ouvir e falam, peraí, meu, isso aqui não é chocarrice. Tem propósito aí. Tem Bíblia no meio. Pô, ele é casado, tem 2 filhos, é pastor desde 99, tem uma estrada. Então, peraí, dá para ouvir sim, né? Então hoje eu fico feliz por isso. Quer dizer, no começo não foi tão fácil, mas acho que como tudo, né? Sim. Se você pensar bem que a música gospel também foi assim, a gente no passado, estamos falando, em década de 50, 60, o que nós tínhamos? Nós tínhamos talvez um órgão de tubo, né? O cantor cristão ou a harpa cristã, e era o que nós tínhamos. Era difícil você pensar em guitarra elétrica, né? Pedaleira, né? Sintetizadores, uma bateria dentro da igreja, é uma coisa que... Pô, e aí a fumacinha, então, Pois agora? hoje fumaça, né? Luzes, telão de LED. É. Penso que a hora que a gente começa a compreender o objetivo por trás da ferramenta, né? Eu entendo que só a ferramenta por si só é uma coisa que não faria sentido você só usar o show, ou só usar o teatro, ou só usar a dança, ou só usar o humor por eles mesmos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o que vem com eles, né? Então, tem que ter uma essência lá no meio. Você tem que ter uma substância. Então, peraí, por que o irmão está dançando ali? Por que o guitarrista veio para frente e fez um solo? Tem a ver mais com ele ou com uma inspiração do Espírito? Ele está profetizando através do instrumento? Como pregador também, né? O pregador pode muitas vezes se encher de vaidade, ele prega, está pregando, mas ele está pregando porque quer ser estrela. Pode acontecer. Sim, sim. Acho que ninguém está livre disso. E hoje, assim, eu vejo que a mente, né, das pessoas estão um pouco mais abertas, né? Então, hoje é muito mais fácil. O senhor estava comentando que o senhor assistiu aqui, né? A gente conversando nos bastidores, que o senhor assistiu o espetáculo Seja a Luz. Sim. Né? Um espetáculo gospel, né? Que até pouco tempo atrás não existia isso. Pois é. Era impensável, né? Impensável, uma coisa de qualidade, né? E que tem o seu conteúdo. Sim. Né? Tem todo um propósito aí por trás disso. Tem. Né? Eu pude observar ali ontem, naquela experiência no Teatro Municipal, um comprometimento tão grande daqueles cantores, daqueles músicos, e daqueles artistas circenses. Sinceramente, eu não pensei que eu fosse viver para ver isso. Então você tinha malabares, você tinha gente dominando ferramentas de salto ornamentais, incrível, assim, né, pendurados em tecidos. Desculpa, eu não sou técnico para dizer nem não sei qual a técnica, né? Tô falando como leigo. E toda hora você via aqueles meninos, aquelas meninas fazendo aquilo para o Senhor Jesus. E toda uma história contada do começo ao fim, né? Gerando no coração das pessoas que elas podem e devem ser luz. Porque foi uma palavra de Jesus, né? Sermos sal da terra e luz do mundo, como ele já era. Então, implantar luz nas pessoas. Fiquei muito feliz com isso. Quer dizer, estamos evoluindo realmente. Né? A Rua Azusa, que você comentou comigo agora há pouco, né? Um espetáculo, quer dizer, um espetáculo musical contando a história de um avivamento poderoso que aconteceu. Né? E pessoas comprometidas, como o pastor Ademar de Campos, né? Benner Jackson, Soraya Moraes. Poxa, gente que já está aí, ó, batalhando há anos, musicalmente e ministerialmente, né? Então, é legal a gente incentivar e pensar que o Senhor pode usar muitos desses artistas que talvez estariam lá nas trevas. Então, é muito legal, porque são dons que Deus vai dando para cada um, né? O Senhor com o seu dom do humor, né? Então, esses artistas, dom de interpretar, de cantar, de dançar, que coisa linda, né? Lindo, e poder falar de Jesus através disso. E eu acredito que o Senhor tenha algumas histórias, algumas experiências de pessoas que foram tocadas pelo seu humor e transformadas. Eu tenho. Nesse primeiro espetáculo, inclusive, talvez seja a história que eu mais conto nos lugares que me perguntam, né? Nesse espetáculo de 2010, no Jardim São Paulo, tinha lá um casal, e isso foi marcante. Esse casal estava lá me assistindo e no meio do espetáculo ela recebeu um SMS, que na época ainda era assim, né? E o irmão dela tinha sofrido um acidente de motocicleta, né? Ela não tinha ainda todas as informações, claro que ela ficou abalada, ela até pensou em ir embora, mas a amiga que estava com ela falou, não, fica mais um pouco, no final eu vou com você para o hospital, a gente viu que não vai adiantar você sair daqui agora e tal, então conseguiu convencê-la a ficar. Ela era noiva desse rapaz e a amiga que levou era cristã, eles não eram.
No final desse espetáculo eu faço o chamamento e eles se entregam para Jesus naquela noite. Aceitaram o Senhor, oramos por eles, chamei os pastores e mais tarde ela ficou sabendo que naquela noite o irmão dela tinha falecido, né? Então, a morte entrando por um lado, ela teria que lidar com isso de uma forma, né? O luto é sempre doloroso, é claro, mas a vida do espírito estava entrando nela, né? É coisa tão chocante para mim isso, porque naquele dia Deus estava dando a ela a oportunidade de lidar com a morte como talvez ela não teria condições, né? Sim, Se ela não tivesse a revelação completa do espírito, saber que Jesus realmente é vida, Olha uma que vida coisa. abundante. E depois, outra foi seguindo, eles pegaram meu contato, e depois me chamaram para fazer o casamento deles. Olha que legal. Então eles moravam na Poxa Brasilândia, eu nunca mais vida. esqueci, fui lá, eu os legal. aconselhei conjugalmente, fiz o casamento deles. Meu Deus, Então, que contar bênção isso, que se fosse maravilhosa. só por eles, se eu pensar assim, se tudo que fizermos fosse só por esse casal, naquela noite já teria Já valido valeu, a pena. é né? verdade. Então, depois perdi o contato deles. Puxa. Vira e mexe, eu mando mensagens assim meio que no meu direct. Onde vocês Ah, estão? não acredito. É. Ah, mas eles devem te seguir, com certeza. Devem me seguir. É. E foi assim, marcante isso. Foi muito marcante. sim. E eu, quando contei isso para a igreja, inclusive, né, que me apoiou pro evento, era mais uma forma assim de confirmação. Poxa, valeu a pena. Valeu a pena ter investido nisso. Valeu a pena a gente incentivar você a fazer. E aí depois, né? Depois deles, eu acredito que tenha sido assim, uma porta que se abriu. E nos lugares por onde eu passei, muitos dos pastores falavam assim para mim: foi tudo maravilhoso. Será que no final você pode pregar mais um pouco? E aí você faz sempre o chamamento e tal. Uma coisa meio que combinada. Eu fazia uma versão meio híbrida de stand-up. Eu ia fazer o espetáculo, mas no final o pastor sempre me pedia: dá uma esticada, canta um louvor, alguma coisa. E assim, a gente é multifacetado nesse sentido, né? Toca, O senhor prega. canta também? Sim, quer dizer, eu tento, né? Eu tô com a voz um pouco rouca essa semana, acho que exagerei na ceia. Poxa, o senhor não trouxe violão, né? Pois é, dessa vez que eu pena. ainda falei pro Guilherme, né, que Puxa. eu também, se eu tentasse cantar hoje, acho que eu não conseguiria. Não tô Tá alcançando meio os tons, rouco. eu tô um pouco rouco. Acho que empreguei a voz do jeito errado, né? As fono ficam bravas comigo, né? Porque é uma questão realmente de postura de voz, né? Respiração e tudo mais. Mas de lá pra cá, toda vez que eu estou no stand-up assim, eu não deixo de fazer um chamamento, sabe? Porque esse é o objetivo principal. Sim. Salvação e reconciliação. Muita gente afastada, sabe? A gente fez espetáculos em Friburgo, logo depois daquela tragédia que aconteceu na região serrana do Rio. Lembra que Petrópolis, Friburgo, ali nossa, foi muito foi castigado. E fizemos alguns eventos para ajudar. E a gente ouviu depoimentos de pessoas, pelo menos de 2 jovens, que não queriam nunca mais entrar numa igreja, não queriam colocar os pés numa igreja, porque para eles ficou aquela impressão de que todo pastor era ladrão, era bandido, de que o evangelho era uma coisa quadrada e retrógrada, e aí por os pais insistirem, então vão lá no espetáculo dos meninos lá, eles não vão lá para dar risada, né? O pai meio que usou essa estratégia, aí olhar esses meninos no final quebrantados e chorando na presença do mesmo? Espírito Santo, Olha, que bacana. e mandando inbox pra gente depois. Nunca pensei que eu fosse me orgulhar de ver pessoas, na época eu era muito mais jovem, é bem verdade, né? Eu já estou bem velhinho. Jovens como vocês, dessa vez foi eu, Paulo Zamparo, e o Robinho CQG, e o Israel Targino não, foi um outro, esqueci o nome dele agora, ele é inclusive São humoristas. humoristas. O Zamparo eu conheço. Paulo Zamparo é uma bênção mesmo. Ele é outra pessoa comprometida, casado, é firme na igreja, né? Ministra louvor também. E dessa vez a gente viu depoimentos desse sentido. Quer dizer, agora gente sendo restaurada, voltando para o seio da igreja, Sim. né? Para o momento de comunhão, por ver que, peraí, tem uma liberdade sim, existem pessoas fazendo coisas legais, né? E tirando esse foco das corrupções que existem, mas que o Senhor pode trazer sobre você uma esperança, né? Através da arte. Quer dizer, a arte a serviço do reino. Eu estive em alguns stand-ups, né, ao longo aí dos anos, que a gente gosta bastante, eu e meu marido, e eu percebi muito. Normalmente o humorista sempre pergunta, quem é de tal igreja, quem é de tal região? E eu percebia muitas pessoas da igreja católica e muitas pessoas afastadas, porque eles sempre perguntavam, quem tá no mundão? E uma galera levantando a mão. Mas você vê que a pessoa
tá lá, ela sabe que ela tá buscando alguma coisinha. No meu último Né? espetáculo, olha que você falou uma coisa muito legal, é um gancho aqui, uma coisa engraçada. Eu acabei fazendo uma piada, depois a minha esposa falou, nossa, amor, não acredito que você fez essa. Mas acho que tem hora que são os insights, né? Eu perguntei isso aí, fiz essa pergunta, né? Essa pesquisa. Quem é de lugar? Aí ele levantou. Quem não é de igreja nenhuma aqui e tal? Aí ele levantou uma medo. Vocês são da onde? Eu falei assim, eu sou do centro do pai, não sei o que lá. Aí eu falei, meu pai, e agora? Como que eu saio dessa? Né? Eu falei assim, vocês são muito bem-vindos. Bom, vocês enxergam o mundo espiritual muito aberto, né? Por acaso tem alguém aqui do meu lado que eu não estou percebendo? Ai, meu Deus. Aí eles riram muito, a igreja também riu. Porque nessa hora, se você não traz um ambiente convidativo... Sim. O pessoal não volta mais não volta e ainda mais. Você se queima. Exatamente, eu não podia... aliás, o preconceito de qualquer nível, ele é, né? Porque é só você olhar para o caráter de Deus. Diz que ele não faz acepção de pessoas. Né? A gente não pode desdenhar ali na cara da pessoa. Pois é, e Paulo falou que em Cristo não há diferença entre judeu e gentil, né? Entre bárbaro, cita, escravo ou livre. A gente tem que levar isso muito a sério. Quando você tem conhecimento bíblico, você olha para aquilo e fala, isso aqui é uma oportunidade. Eles amaram o espetáculo, foram me abraçar no final. Puxa, que legal que a gente viu nesse espetáculo. Nossa. Nunca pensei que um pastor pudesse ser... Olha, obrigado. Um pastor poderia ser tão legal, tão meu. engraçado. Você brincou com a gente, você não nos ignorou e tal. Então, você vê, essa sacada que você tem que ter de trazer... Tem que ter um pensamento rápido, né, pastor? Nem sempre a gente tem, tá? Tem hora que mesmo? Tem bloqueios, acontece, né? Ai, meu Deus, mas como é que faz? Aí a gente disfarça e a gente finge demência, né? A gente faz que nem faz que nem o Davi que babou. O Davi não se fingiu de louco para não ser morto lá? Lembra? O episódio que ele tá lá meio assim, diz o texto que ele falou, os caras vão me matar. Aí ele me deu uma de pinel assim, e o pessoal passou de largo, deixaram ele lá, mas ele estava muito consciente, né? Então, de vez em quando a gente precisa falar, não deu certo. Eu falo na hora, eu assumo a piada, não. Essa foi ruim, né, gente? Vou tirar, tá bom? Aí, desenvoltura, é desenvoltura. Né? Tem que ter. Você tem que assumir. Acho que é muito ruim você tentar disfarçar. Acho que você não bateu, não encaixou. E a gente não é infalível, né? Pois isso é legal. Isso é legal. Você sabe que grande parte dos artistas, e alguns humoristas, inclusive, eles sofrem de depressão muitas vezes. É mesmo, né, pastor? Por quê, hein? Eu acho que por causa... Eu estava vendo aí a notícia do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é um deles agora, né? Aqui gente. no nosso cenário, um garoto tão talentoso, mas que você vê, né? Dinheiro não é tudo, fama não é tudo, não é? Você estar nos lugares e ascender a um patamar, porque assim, como ele, no Brasil, acho que não tem tantos seguidores e tanta... Mas você tem, por exemplo, internacionalmente, o Robbie Williams, né? Ele quer dizer, acabou tirando na própria vida. Você tem o Jim Carrey, né? Que foi se internar. O que será que acontece por trás disso? Eu penso que é quando você só tem a alegria do sorriso e não aquela alegria da qual a gente prega, que é estar em Cristo, né? Se estiver em Cristo, já não é mais eu tenho que estar rindo o tempo todo, porque eu também tenho dificuldades, eu também tenho boletos. Aliás, são muitos. Se vocês quiserem pegar alguns deles, não, a gente distribui, a gente manda para você. Crianças, não. A gente faz piada do boleto, né? Mas quem não tem essa alegria de fato genuína, mesmo, né? Então pode ser humorista, pode ser o que for. Ele vai bater um dia deprê, né? Sim. Então pode pensar assim, poxa, mas ele ri tanto, ele fala tanto, ele faz filmes, e daí? Tinha tudo para ser feliz. Tinha tudo para ser feliz, tem grana, tem pessoas que secam, mas não é só sobre isso, né? No final das contas. Então tem gente que usa o humor, na verdade, para disfarçar a tristeza. Né? No final das contas, são pessoas tristes. É muito comum mesmo. É muito comum. E aí, outra importância de nós, humoristas cristãos, estarmos nesse meio. Para a gente poder impactar, inclusive, colegas. É verdade. E falando, sei que vocês fazem rir, vocês têm uma grande capacidade. Mas e você? Você ri do quê? Quando você volta para casa, qual é o teu sorriso? Qual é a tua alegria? Né? A hora que você está sozinho, sem o holofote, sem o palco, sem a internet, sem seguidores, qual é a tua satisfação? Né? Então, tá aí acho que uma coisa importante a gente pensar, né? E o senhor já teve oportunidade de estar no meio desses humoristas, desses nomes? Tive uma honra muito grande, que também foi um presente de Deus. O Paulo Bonfá, que começou praticamente a comédia na rádio 89 FM com os sobrinhos do Ataíde, um belo dia ele me manda um e-mail. E eu achei estranho, achei até que fosse pegadinha, porque o pessoal me zoa muito, né? O humorista trola o outro e tal. Te convido, é um prazer, uma honra convidar você para participar do maior
evento de comédia do Hemisfério Sul, o Risadaria. Aí Risadaria. tinha Ainda lá- existe? Ainda existe, eles estão fazendo. Isso foi em 2013. Aí eu olhei aquilo, tinha o CNPJ da empresa, tudo bonitinho, a fotinho dele, tudo. Um e-mail muito bem. Eu falei, meu, me enganaram direitinho, fizeram um e-mail muito bem Olha, feito. que pouca fé, pastor. Pois é, confesso que ali eu fui incrédulo mesmo. Falei, por será tal? E já tinha acontecido umas coisas muito legais comigo. Eu tinha acabado de dar uma entrevista para a revista Trip, na época, que ainda, né, a publicidade ainda escrita ainda era uma coisa... Sim. Ainda tem, né, gente que consome revista e jornal, mas hoje menos. E aí eu falei, quer saber, claro, respondeu o e-mail. Eu me sinto honrado, tal, obrigado, tal, não sei o que lá e tal. Pediu meu telefone, mandei o telefone, não sei o que. E aí me liga uma menina da produção. Falou, Denis, o Paulo, assim, curtiu muito você. Eu falei, gente, então é verdade? Eu falei, é verdade. Você e sua esposa estão convidados para vocês virem no começo do evento. Vai ser um teatro grande em São Paulo, Renascença. Eu não lembro Olha, agora. que chique. É um desses grandes, assim. E aí quem era o homenageado do mês, daquele ano do espetáculo, era o Carlos Alberto de Nóbrega. Ele estaria presente. E aí, naquela noite, você tinha lá, assim, sentado perto da gente, ali, todo mundo. O Fábio Porchat, Danilo Gentili, Marco Luque, só os feras, né? Eu tava ali e falei, meu Deus, eu tô aqui no meio desse pessoal. Olha, que bacana. Pastor. E eu fui convidado para... Pensei, bom, fui convidado para prestigiar. Só que na segunda página, eu fui convidado para participar. Então, quer dizer, não era só, falei, Denis, você vai participar do evento. Você não entendeu que o convite era... Como é que vai ser? Aí eu entrei no circuito deles. E aí fui lá para o Conjunto Nacional debater o limite do humor. Eu, Rafinha Bastos, Newton Canito, que é um grande cineasta no Brasil, Cauê Moura, que estava estourado na internet, no YouTube, esse cara, e o âncora que ia fazer a entrevista era a Bia Granja. Então só gente, Só fera. só fera. E eu lá no meio, falei, Senhor, Puxa, que honra, pastor. tu sabes, né, que assim, é o pequenino que o Senhor quer fazer algo. E claro, sem dúvida ali eu tive uma sacada muito grande naquela tarde, eu convidei a igreja toda, né, falei, vamos bombar aquilo lá e vamos mostrar que a gente carrega uma multidão. Olha. Vocês topam comigo? Bispo, a gente topa, a gente vai estar junto. Que Então legal, o pessoal não pastor. acreditou naquilo. A hora que chegou, falou, peraí, meu, será que vieram? Todo mundo acha assim, vieram por causa do Rafinha. Mas aí teve quem veio não sei o que lá, quem veio para esse outro. Meu, ninguém entendeu aquilo, né? A força da igreja. A igreja é muito forte. A igreja tem uma capacidade que, se ela entender a força que ela tem, mesmo, entendeu? pastor. Então aquilo foi maravilhoso, porque eles ficaram impactados. Quem é esse menino que a gente nunca viu falar? Quem é esse pastor, essa galera toda, né? E estava em voga, na época, uma discussão muito grande, que o pastor Marco Feliciano tinha falado alguma coisa estranha que não tinha sido tão legal, e o pessoal lá atrás estava malhando. Malhando os crentes. Muito, muito. Os caras nem imaginavam. Entendeu? Porque não teve um briefing antes. Aí não sei o quê, porque isso. Eu só quietinho, não falava nada. Eu estava num camarim onde eu não conhecia ninguém. E eu ficava na minha. Eu falei, bom, tô chegando agora, é melhor. Porque isso, porque aquilo. Então era uma discussão muito grande sobre sexualidade, homossexualismo, lesbianismo. De que isso, de que aquilo, como é que pode? O pessoal não entende que é livre, que tem que escolher, que não sei o que pode escolher, que não sei o que é lá. Um absurdo isso daí. Eu só pescando, né? Aí quando começou a entrevista, né? Tudo filmado, a Band estava lá, tudo filmado. Não, desculpa. Então hoje todo mundo foi apresentado, todo mundo foi falando, aí chegou minha vez. E você pode falar um pouco de você, Denis Ricardo? Eu posso. Eu sou pastor, humorista, gay. Ai, meu Deus, pastor. Aí o Rafinha, meu, a gente falando do caralho, o cara é um pastor. Eu tô zoando, meu. Claro que eu não sou, gente. Calma aí. É brincadeira. Eu sou casado, minha esposa tá ali. É só pra poder pegar o Rafinha, que aqui no bastidor ele tá falando mal de todo mundo. Quero ver agora no ao vivo. Já mandei logo essa no peito. Pá! Nossa, já causou. Aí, já dei aquela causada. Entendeu? Porque se você não faz isso, você não gera... Então, na mesma hora, gerou interesse. Quem é esse cara? Já gerou ali aquela empatia. No final, o ali. Newton Canito veio falar comigo. Cara, você é um cara... Como é que você pode ser tão articulado, cara? Você estudou o quê? Eu estudei teologia, sou publicitário de formação, sou locutor, né? Fiz cursos assim. Poxa, cara, ainda você vai escrever um prólogo do meu livro, então vou pedir para você escrever. Aí foto com não sei o que, todo mundo veio. Aí tinha um câmera. Outra coisa marcante nesse dia. Ele veio falar comigo no final, já com os olhos marejados.
Falei, pastor, tô desviado, meu. Nossa. Eu trabalho nesse meio há muitos anos. Eu nunca tinha visto um pastor sair como você saiu daquela enrascada. Olha, até me arrepiou, Você, pastor. Que você coisa linda. foi lindo. É. Você brincou na hora. Eu já ia, pastor, sinceramente, eu já ia ficar escandalizadaço. E eu tô desviado, hein? Aí você me fala uma heresia daquela. Aí eu vi que você brincou, que não era nada daquilo que você. E aí você então pegou. Você pegou o Rafinha de calça curta, pastor. Você acabou, você arrasou, foi muito legal. Eu falei, bom, é pra isso. Eu falei, e você? Quando é que você volta? Olha. Até quando você vai achar que isso é normal? Se foi só pela tua vida que eu vim aqui, querido, já valeu a pena. Que coisa. Volta pra Jesus hoje, amanhã você não sabe o que vai acontecer e tal. Puxa. E aí algumas pessoas vendo isso, sabe? Então foi muito chocante, foi assim, mais uma das experiências maravilhosas que eu tive. Que valeu a pena. Valeu Se foi muito só a por pena. ele, a gente não sabe, mas... Já valeu. Isso foi num sábado, aí no domingo eu fui pro Conjunto Nacional e fiz meu stand-up. Levei a igreja toda também. Lá no Conjunto Nacional, Lá no na Conjunto Paulista. Nacional. Foi muito legal. Que bacana. E aí eu pensei, bom, fiz a minha parte, né? Foi legal. Em 2023 eles me chamam de novo, depois de 10 anos. Eu participei 2 vezes do Risadaria, né? Então isso é uma coisa para poucos humoristas cristãos, sabe? Que eu me lembro, eu não tenho visto ninguém lá. E foi mais uma experiência muito legal. Dessa vez foi... Ai, sempre esqueço o nome daquele teatro também, no centro da cidade. Na sala, tem até o nome da atriz, esqueci o nome agora, me fugiu. Também levei a igreja, sempre uso essa estratégia, né? De levar a igreja junto. E é bacana porque a igreja te apoia. Me então. apoia, ora por mim, intercede, né? Legal você ter gente orando ali, em espírito mesmo. Né? O senhor é pastor em tempo integral. Tempo integral, sim. Há 18 anos na mesma igreja. Na Vai mesma fazer agora em igreja. maio. Nessa que você começou aos 20 e poucos anos. Não, nessa aí eu fui bispo da Renascer, Tá. eu fiquei 13 anos lá. E 13 anos lá e agora mais 18 anos na Comunidade Apostólica Livre. Nessa mesma igreja, Essa mesma igreja. então. No mesmo E lugar. bacana que a igreja é sempre junto. Sim, elas me abraçam. O que eu sou, na verdade, eu devo aos meus pais que plantaram Jesus em mim, a minha esposa, que é a pessoa mais extraordinária que eu já possa ter conhecimento de ser humano, alguém que é o meu suporte mesmo, aquela pessoa que me levanta quando eu caio, lança amor, lança perdão e misericórdia, mãe dos meus 2 filhos, e a Igreja de Cristo. Quer dizer, essas pessoas que caminham comigo há tanto tempo, a igreja mesmo, a aliança, sabe? A aliança de irmão e irmã que não rotulam, que quando você precisa do abraço vai ter, quando você precisa ser exortado e repreendido mesmo, também vai, não é porque você é o pastor delas. Então é uma aliança muito forte que nós estabelecemos desde 1º de maio de 2007. Que bênção, pastor. Então, sou feliz por ter essa igreja do meu lado. E hoje como é que tá? O senhor consegue ainda fazer as suas apresentações ou o senhor está mais focado no momento na igreja mesmo? Hoje eu diminui bastante o ritmo, sim. Eu percebo, né, Adriana, que na verdade não dá para você focar na carreira humorística quando você tem esse primeiro chamado. Então, quer dizer, antes do humorista vem o pastor. Isso é muito importante, né? Tá. Então não dá para confundir isso. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse um chamado ministerial na igreja, né, para servir o corpo, não fosse um diácono, um presbítero, um pastor, alguém que sirva, né? Talvez eu tivesse um trabalho itinerante com a comédia, como faz os meninos que são mais jovens hoje e conseguem fazer isso. Para mim não dá mais. Então chega um momento em que eu tenho que realmente priorizar. Em 2013, 14, eu viajei demais, sabe? Eu acordava num lugar, dormia, já ia para um outro. Teve sábados que eu fiz 3 eventos num sábado, sabe? Nossa. Sabe, coisa de manhã aqui, à tarde lá e à noite aqui, de voltar e correr. E nisso o senhor já tinha a igreja? Já tinha igreja nesse então, período. Então o senhor acabava se ausentando. Me ausentei né? muitas vezes. A igreja sempre cobriu, sim, mas querendo ou não, tem uma falta ali, né? Sim, um pedaço que... Então hoje, mesmo com as coisas delegadas, eu priorizo hoje os grupos de discipulado da igreja, o cuidado com os homens, né? Nós temos um discipulado forte com os homens lá. A música na igreja, na minha vida mesmo, é presente, né? A gente compõe canções, nós gravamos um disco da igreja e a gente vai, né? A manutenção disso requer cuidado também. E cuidar das ovelhas, né? Quer dizer, pastorear é você estar presente. Tá lá no meio junto, né? No meio, visitando, né?
em casa ou no hospital, né, apresentando filhos quando nascem, quer dizer, estando no dia da despedida de alguém que, né, parte para o Senhor. Então, essa vida pastoral, se eu tivesse que escolher, claro que eu escolheria ela, né? Então, a comédia, o humor é o plus. Quando dá para fazer e tá dentro do que a gente organizou, beleza, eu faço. Quer dizer, a sua escolha mesmo foi ser pastor. Sim, né? essa é a minha escolha. Acho que, não sei, né? Me parece que o Senhor é que escolhe por nós. É uma coisa meio muito louco você pensar, né? Você diz sim por uma coisa que parece que Deus já tinha estabelecido, né? É muito louco você pensar nisso. Ele nos amou primeiro. Porque se Ele nos ama primeiro, também acredito que Ele tenha nos escolhido desde antes da fundação do mundo. Depois, quando a gente entende isso, fica mais claro e mais fácil também, né? Quando você permite que o chamado de Deus se assenhore de você e você deixa isso fluir, fica muito mais prazeroso, satisfatório. Sim. Agora, é claro, eu não abri mão de todas as agendas. Então, o que eu faço? Eu faço uma agenda anual daquelas que eu posso dizer sim. Tá. Se eu percebi dentro do mês, por exemplo, eu não quero ficar um mês inteiro fora da igreja, não faço mais isso. Já fiz no passado. Hoje não. Então, há duas agendas no mês, acho que já é o suficiente, sabe? Tá. Então, agora em junho eu vou estar em Cabo Frio, fazendo stand-up numa presbiteriana lá. Olha, presbiteriana. Vou estar em Atibaia também, de novo no Palavra da Vida, mais uma vez. Quando você vai estar lá? Também em junho, tudo em junho. Mas aí é aberto ou é... Não, é um evento que eles fazem para casais, todo ano tem. Tá. Então os casais vão para lá, e é interdenominacional. É realmente um acampamento, é um encontro, né, um retiro. Os casais vão sexta-feira, só saem domingo. Aí tem várias programações. Uma delas sou eu lá. Muito legal. Tem sido bênção. Então, eu aceito. Esses compromissos é legal porque eu tenho mais uma oportunidade de edificar os casais. Sim. É bênção para minha casa também. Eu volto edificado, eu volto certo de que eu pude, sabe, servir a igreja de Cristo. Então, alguns eventos eu tenho aceitado assim, mas não como era antes, sabe? Antes era, meu Deus do céu. Dentro de um ano, eu fui para Fortaleza 3 vezes, por exemplo. Então, se eu começo a perceber, o Nordeste parece que não é do lado, né? São 3 horas de viagem. Não, um tempinho, Você né? fica lá. E não é só isso, é todo deslocamento, né? Você vai perdendo um tempo ali, né? E longe da família, né? Isso é custoso, né? É custoso, a igreja nem sempre consegue levar a esposa. Então, assim, é um detalhe que é importante você ter esse aspecto de vigilância também, né? Estar fora de casa tem que ser muito, muito propósito. Senão, daqui a pouco você está fora de casa e você nem lembra mais como é a sua casa. É verdade. Então, aí depois você vira um profissional da fé. Isso acontece com músicos, com pregadores, com humoristas, com todo mundo, né? Então, você tem um talento de Deus, meu Deus está te usando, pensa bem até onde vale a pena você fazer tudo isso. Né? Tem que ter muita sabedoria, Tem que ter, prudência e sabedoria, essa é a palavra. Sim. Porém, em paralelo, o senhor tem aqui o seu Instagram. Tenho. Né? Fala um pouquinho, então, dos seus vídeos, como que é... Querendo ou não, é um trabalho. O senhor dedica um tempo aqui também para cuidar, né? O senhor tem bastante seguidores que eu vi. Não né? tantos quanto eu gostaria. E acho que não, acho que eu tenho muitos até do que eu mereceria. Acho que as duas coisas valem a pena meditar, né? Mas o senhor mesmo que cuida... Eu que cuido, não tem ninguém que faça isso por mim. Não. Faz. A minha esposa me ajuda muito. Ela é o carro-chefe, digamos. Tem muita coisa dos contatos que a Carol que faz primeiro, para não me desgastar também, né? Porque muita gente que entra em contato, se eu tiver que responder todo mundo, e aí fica meio chato, eu tenho que tratar de coisas mais financeiras e tal. Esse é um aspecto que é melhor você se afastar, né? Então a Carol é a pessoa que me ajuda. Se eu tivesse, eu e ela, nós somos um time de 2 milhões de 2 só. E sim, dá trabalho, porque você tem que pensar assim, né? Qual é o assunto do momento, por exemplo? Isso, tem que pegar os ganchos, né? Os ganchos, né? E vídeos... Vale a pena fazer um vídeo mais longo? Um vídeo um pouco mais curto, né? Se você faz tão curto, ele não monetiza, por exemplo. Se você pensar no TikTok, né? São vídeos a partir de 1 minuto. Eles monetizam. E querendo ou não, trabalhar com a internet é você pensar também no que a internet pode trazer na lucratividade comercial da coisa. Muito embora tendo, de novo, né? Muita prudência e muita sabedoria para não ser só por causa... da visualização, aquela coisa, eu tenho que viralizar de qualquer jeito. Não, você não tem. Mas o senhor está conseguindo ganhar uma graninha, então... É pouco, é pouco. Não é nada assim. Para você ganhar dinheiro... Porque eu vi alguns vídeos do senhor aqui que tem visualizações altas. Tem, alguns tem. Não são todos, né? O primeiro vídeo, é impressionante. Como é que eu estourei na internet? O primeiro vídeo, eu sonhei com ele.
Muito Nossa, doido isso. pastor, conta isso. Eu acordei um dia e falei, amor, você não sabe o que me aconteceu. Eu sonhei com o roteiro do começo ao fim. Pastor. Aí ela ficou chocada, falou, mas me fala isso. Então, era um pastor, porque esse pastor, essa figura, eu não dei nome para ele, né? A pessoa fala, é o Sinceronildo, porque é um pastor muito sincerão e ele fala a Vai verdade do que falando tá a verdade rolando. nua e crua aqui. Sem E- filtro nenhum. Sem filtro. Tem que ter esse cara meio... É uma caricatura, se você pensar, né? Porque, claro, o pastor não pode ser assim todo o tempo. Sim. Né? Mas também ser uma pessoa que não tem sabor, né? Não tem tempero. Eu falei, bom, peraí, então é isso. Tem que ser um cara que vai falar a real, que observa o que está acontecendo na igreja dele, na família dele, com as pessoas próximas dele. E no vídeo ele falava nomes de algumas personalidades. E daí veio a irmã Suelen, né? A irmã Valdicléia, missionária Valdicléia, né? O Cid Clelson. Muito legal. Os nomes maravilhosos. E nomes que ele falou, "Pô, eu vou trabalhar esses nomes, nem, né? Mas era isso, é o exagero. A internet ama um exagero, né? Então eu falei, vou pensar nos nomes exagerados. E não é que eu acerto de vez em quando, e tem gente que chama o nome mesmo que eu coloquei. Ai, meu Deus. Aí A pessoa vai lá e escreve e se ofende. não, é legal. Eles Ah, é? curtem. Meu, tem uma Suelen aqui na igreja. Valdicléia é o nome da minha mãe. Não sei, foi muito legal. E esse primeiro vídeo era o seguinte, era o pastor que chegava para pregar e o roteiro estava todo falado. Eu falava no sonho. Meu Deus. Que todo mundo cantava antes dele. Tinha umas 3, 4 apresentações, tinha grupo de dança, tinha o coral, tinha não sei mais quem, testemunho de 2 horas. Nossa, ministração de aquele oferta. culto de 5 horas. Quem já não passou por isso? Falei, meu, isso aqui é uma identificação de muita gente. Né? Quem já rodou as igrejas no Brasil sabe como é que é. Tem igrejas organizadas, com uma liturgia realmente séria, não tem? Tem, Sim. graças a Deus por isso. Mas tem os irmãos, né, que por falta de estudo mesmo, sabe? Por falta, eles só estão dando o que podem dar, né? Então a gente tem amor por esses irmãos, é claro que tem, carinho, mas não pode deixar de falar a verdade. E esse pastor passa uma palavra para ele 10 e pouco da noite. Não tem culto 10 e pouco da noite, não existe. Aí ele pega o microfone, naquele jeitão dele, ele narra tudo o que aconteceu. Né? Não sei se você viu esse vídeo. Não, depois eu te mando. Esse vídeo deu, acho que 447 mil visualizações no TikTok. Meu Deus. Eu tinha no TikTok 2.000 pessoas que me seguiam. 2.000. E depois desse vídeo? Eu tô com 50, acho que 53 mil. É pouco, se você pensar, assim, tem humoristas com 1 milhão de sim, não. Se a gente seguidores. for comparar, né? Até o nosso edifique aqui, poxa, se a gente for comparar, a gente desanima. Desanima, mas não pode. Porque a audiência qualificada vale mais, muitas vezes, do que um monte de gente na sua rede que não é qualificada, que não te dá a audiência que você realmente precisa. Sim. Então, alguém que vai assistir o teu vídeo até o final, às vezes é melhor você ter 10 que assistem até o final, do que você ter 10 mil que saíram do teu vídeo nos primeiros 15 segundos. É verdade. É impressionante você pensar. Eu comecei a fazer esses estudos também, sabe? Então hoje eu entendo. Claro, já me frustrei muito também, né? Trabalhar com internet, você fica meio chateado às vezes. Pô, aquele vídeo que eu pensei que ia bombar, meu, só deu 2.000 visualizações, como é que pode? O outro que eu fiz em casa, do nada, peguei a câmera, 300 mil pessoas. Sem pretensão alguma, não dá pra entender, né? Pois é. Esse último que eu fiz agora, no Instagram, é muito louco também. O Instagram é um algoritmo... no Instagram eu desisti de entender as regras. É um algoritmo doido, não é? É. Eu fiz agora Uber Gospel. É o cara que dirige, o cara motorista de aplicativo. E aí, como ele reage às pessoas que entram no carro dele. Legal. Bem legal. Aí eu fiz assim, pensei que não ia dar nada. Acho que já está nos 20 e poucos mil pessoas que assistiram o vídeo. Legal, assim. Então, tem hora que ele estoura. Eu fiz um vídeo de festa junina. O vídeo começou 3 mil, 4 mil, chegou nos 13 mil, parou. Puxa. Falei, meu Deus. Não é possível. Aí eu falei, meu, um vídeo tão legal, brinquei, coloquei os negócios. As igrejas fazem festa junina, não chamam de festa junina, né? Chamam de outras coisas. Festa caipira. Festa caipira, né? Para não dar aquele festa nome. Festa da colheita. Festa da colheita é muito festa das nações. Menina, eu não sei o que aconteceu. Sabe aquela coisa também de influência que indica pro outro, que reposta na página e não sei, coloca na outra página e vai não sei o quê. Sei que daqui a pouco eu olhei, coisa de 4 dias, tinha 720 mil visualizações esse vídeo. Meu Deus, pastor. Então acontece isso.
É um vídeo, vou te mandar esse aí pra você ver depois. Que é um vídeo que eu tô, Tá aqui no Instagram, tá no porque Instagram. o pessoal poder também ver, eu tô de, né? Tá tudo no Instagram. Eu Tá. tô de camisa colorida, assim, bem caipirão. E aí, meu, claro, esse aí deu hater pra chuchu, né? Tá fazendo, como é que pode? É festa consagrada a santos. Então eu falei, não, gente, é uma festa só típica brasileira, onde a gente come milho, pé de moleque, churrasco. É da igreja, não tem nada. A igreja, quando faz uma festa dessa, não tá invocando nada. Né? A não ser o santo de Israel, que é o Senhor Jesus na nossa vida e tal. Então, teve vídeos meus que aquela página Gospelmente replicou. Tá. Eu fiz um vídeo que também alguns cantores começaram a curtir e reagiram, que é um vídeo que eu tô... os tipos de ministros de louvor. Então tem a alfabetizadora, que fica repetindo várias vezes. Sim, Né? são sempre assuntos que dá o que falar, Que dá o que né? falar. E que são do convívio ali da igreja, que acontece, da rotina, É isso. né? Do cotidiano. O Isso cara- é muito legal. O cara que só gesticula, né? E no final era um cara que dublava. Porque tem tem um ministro de louvor que não canta nada, ele tá ali só dublando. E aí eu lembrei de uma referência antiga do Qual é a Música do Silvio Santos, que tinha lá o tal do Pablo, Sim, né? Que lembro. cantava, não tinha som, né? Ele só dublava. É. E no final ele fazia aquela voltinha, assim, ele virava assim pra... né? Rapaz, isso aí deu um que deu pra falar. É mesmo. O pessoal curtiu demais esses vídeos. Então tem vídeo que você acerta em cheio, né? Sim. Você tá inspirado. E tem vídeo que... Então, quer dizer, o negócio é não desanimar. Seja um podcast, seja uma teologia, seja um culto, uma pregação. Seja o que você estiver fazendo, faça, meu. Coloque na internet. Alguém você vai alcançar. E se alcançou um coração, você edificou alguém, fez alguém rir, ou fez alguém se arrepender, né, chorar em casa, puxa vida, que palavra foi essa? Eu estou sendo um pouco assim, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso conhecer Jesus, já valeu a pena. A gente tem que pensar assim mesmo. Se alcançou uma pessoa, já valeu a pena. O que vier é lucro. É isso. Né? Porque se a gente ficar olhando números, isso é muito comum mesmo, Sim. né? Na internet. A gente tem vivido isso também, né? Não dá para não ver, mas você não pode se abalar. A gente não pode desanimar com isso. É isso aí. Né? Ai, pastor, muito legal, viu? Eu que te agradeço. agradeço muito. Nosso Obrigado. tempo, acredito que já está aí nos finalmente. Sim. E mais uma vez, gente, entra no canal do pastor, é muito legal. Denis com 2 N's, Y, Denis Ricardo, tudo junto, .oficial. A gente te agradece muito, pastor. Se você puder falar pra gente, então, seus próximos apresentações, vai ser em junho? Vai ser em junho no Rio No de Janeiro, Tá. lá no Cabo Frio, presbiteriana. Também em junho, porque é aquela data de namorados, né? Ah, tá. Então acontece muito isso, tem jantar de namorados, jantar de casais. Aí depois em Atibaia também, acho que antes disso, Em São Paulo aqui não tem nada, por enquanto. ainda não. Eu quero produzir um espetáculo esse ano, no final, aqueles que eu faço. Então eu só tô vendo o teatro, eu quero fazer um de novo, sabe? Quero fazer um e testar piadas novas. A pessoa fala, aí o pessoal que é mais próximo de mim fala assim, a gente não aguenta mais você, meu. Você conta a mesma piada já há uns 20 anos. Ai, meu Deus. Ô, pastor, dá uma mudada aí. Vamos A minha esposa renovar. falou, amor, eu não vou mais, eu não aguento mais. Você tá brincando, você vai se rir. Então eu não tenho ainda, tá? Mas Tá. quando tiver, vai estar nas minhas redes. Lá você bom. entra, na minha bio tem um Linktree. Lá você tem. O que eu quero convidar, se você me permitir, é quem quiser me acompanhar para um lado mais sério. Eu estou no Sessão Provérbios. Eu estou falando sobre todos os capítulos de Provérbios. Nós estamos no capítulo 6, dá tempo de você acompanhar. Vai ficar guardado esse material do 1 ao 31 de Provérbios, com mergulhos profundos, de versículo após versículos, em cada uma daquelas sabedorias. Que bacana. Conhecimento, Nossa, maravilhoso. entendimento, profundidade mesmo. Então, estou fazendo isso nas minhas redes. Então, as lives vão ao ar todos os dias, às 10 horas da noite. Todo dia? Hoje tem, quer dizer, não sei que hora que isso vai pro ar, ou que dia que vai, mas vai ter, porque isso vai ser em abril ainda, acredito, né, Guilherme, ou não? Possivelmente? Acredito que sim. Então, vai comigo, te espero lá, às 10 horas da noite, Bacana, para você me acompanhar. pastor. Obrigado, viu? Obrigada, pastor. Foi um prazer. Deus te abençoe, viu? Muito legal conhecer o senhor pessoalmente. Obrigado. Seu trabalho, que continue aí prosperando na Amém. internet e também fisicamente, claro. Amém, Né? glória a Deus. Obrigada, Obrigado pastor. você. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo.